Minha família Caipora, tudo jóia? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 27 de março e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? E não se esqueçam que o nosso canal sempre traz para vocês os resultados dos nossos palpites, beleza? E trazemos quantidade e qualidade e os resultados com muita transparência, beleza, galera? Então eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 25 de março, tá? Completei os jogos. Foram 28 palpites com 23 greens, 4 reds e um jogo apenas foi adiado, beleza, galera? Tivemos um resultado muito satisfatório para esse dia e o lucro foi bem acima do esperado, beleza? Já no dia dos palpites de hoje, tivemos 36 palpites com 19 greens e 8 reds, tá? 9 jogos estão ocorrendo e irão ocorrer ainda, beleza? Então fiquem atentos e acompanhem para atualizar a planilha, beleza, galera? A nossa planilha, o link está no topo dos comentários. Salve ela no favoritos do seu navegador para acompanhar os nossos resultados. Beleza, galera? Não se esqueçam do nosso canal no WhatsApp, que o link também está junto no topo dos comentários. E também temos as nossas redes sociais, beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever, beleza? Fechou? Vamos lá para os nossos palpites do dia 27, então? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar um palpite nos comentários sobre o que vocês acham do nosso canal, beleza, galera? Comentem sobre os nossos jogos, o que vocês acham dos nossos palpites. Será que irá dar certo? Beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites? Bora pra intro! Fala, galera, bora lá iniciar nossas análises aqui então. Eu separei o Lyon contra o Benfica na Champions League feminina, beleza, galera? Separei essa partida com over 2,5 gols. O Lyon, ele tem 77% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Benfica também tem 78%. No histórico são 3 vitórias do Lyon e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Lyon vem vencendo a 3 partidas e o Benfica vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, agora o Chelsea contra o Ajax, ainda na Champions League feminina. Separei vitória seca para casa nesta partida. O Chelsea tem 72% de probabilidade de vitória, com a forma recente de 89% nos últimos 9 jogos. O Ajax também tem 89%. No histórico foi uma partida com uma vitória do Chelsea por 3-0. E em séries o Chelsea ele não perde as 5 partidas, venceu todas, e o Ajax não empata as 5 partidas, venceu 4 delas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos vitória do Chelsea na maioria das partidas, como eu disse, e o Ajax, ele perdeu para o Chelsea a última partida, beleza, galera? Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, Dewa United versus Persita Tangerang. Separei essa partida na Indonésia com over 1,5 gols. O Dewa tem 53% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Persita tem 39%. No histórico foi uma vitória do Dewa e 2 vitórias do Persita. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Dewa vem marcando gols a 8 jogos e o Persita vem sofrendo gols a 9. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em uma das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos de ambas as equipes. Apenas uma partida do Persita contra o Borneo, que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Próxima partida, a Arema contra Persebaya. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Persebaya jogando fora de casa, tem 41%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Arema tem 50%. No histórico são 6 vitórias do Persebaya, 1 empate e 2 vitórias do Arema. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Persebaya vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, agora na Austrália, eu separei o Canberra United versus o Sydney. Separei vitória seca para fora nesta partida. Neste campeonato feminino da Austrália, eu separei essa partida porque o Sydney tem 66% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Canberra tem 33%. No histórico são 6 vitórias do Canberra, 2 empates e 7 vitórias do Sydney. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Canberra vem aos 7 jogos marcando gols e o Sydney vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, o Sydney venceu 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Sydney vem vencendo e o Canberra ele venceu apenas uma partida em casa dos últimos jogos. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Al Nassr versus Al Bokaria. Separei essa partida na Arábia Saudita com um over do 1,5 gols. O Al Nassr tem 50% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Al Bokaria ele tem 39%. No histórico foi um jogo com um empate por 1-1 e verificando em séries o Nassr ele vem a 7 jogos marcando gols e o Al Bokaria ele vem a 3 jogos perdendo. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Cartagines versus Deportivo Saprissa. Separa essa partida da Costa Rica com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Saprissa e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cartagines tem 33%. No histórico são 19 vitórias do Cartagines, 22 empates e 34 vitórias do Saprissa. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Cartagines não vence as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, San Carlos contra o Herediano. Separei essa partida com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada entre ambas as equipes e a forma recente é de 61% para o San Carlos nos últimos 9 jogos e o Herediano tem 89%. No histórico são 14 vitórias do San Carlos, 13 empates e 30 vitórias do Herediano. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o San Carlos vem marcando a 10 jogos e o Herediano não perde a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Apenas 2 partidas do Herediano que não atingiu o over do 1,5. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Grécia contra o Punta Arenas. Separei essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos na forma recente 39% de aproveitamento para o Punta Arenas nos últimos 9 jogos e o Grécia tem 28%. No histórico são 3 vitórias do Grécia, 2 empates e 2 vitórias do Punta Arenas. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Grécia vem perdendo a 3 partidas e o Punta Arenas vem empatando a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Luiz Angel Firpo versus Fuerte São Francisco. Separei essa partida em El Salvador com vitória e empate para casa. O Luiz Angel tem 58% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Francisco tem 28%. No histórico são 2 vitórias do Angel, nenhum empate e uma vitória do Francisco. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Angel vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Firpo em 2 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Firpo vem vencendo e empatando a maioria das partidas. Então para essa partida acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Progresso contra o Rampla Juniors. Separei essa partida com vitória e empate para casa também agora no Uruguai. O Progresso tem 56% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Rampla tem 56%. No histórico são 6 vitórias do Progresso, 6 empates e 2 vitórias do Rampla. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Progresso vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Progresso em 4 das últimas 5 partidas. Na casa do Progresso, vitória e empate em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Progresso vem vencendo e empatando a maioria das partidas e o Rampla Juniors ele vem perdendo fora de casa. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Alebrijes de Oaxaca versus
Tepatitlán de Morelos. Separa essa partida com over 1,5 gols no México. O Oaxaca tem 45% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tepatitlán ele tem 17%. No histórico é uma vitória do Oaxaca, um empate e 5 vitórias do Tepatitlán. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Tepatitlán vem perdendo as 5 partidas e o Oaxaca vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Leones Negros versus Clube Atlético de La Paz. Separa essa partida com over 1,5 gols ainda no México. A probabilidade de vitória para o Leones é de 62% e ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O La Paz tem 72%. No histórico foi uma vitória para cada lado e um empate, e a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Leones ele vem sendo alto nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 3 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Atlético Nacional contra o Jaguares de Córdoba. Separei essa partida com over 1,5 gols na Colômbia. O Atlético Nacional do Medellín tem 61% de probabilidade de vitória, com 22% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Jaguares tem 56%. No histórico são 15 vitórias do Nacional do Medellín, 4 empates e 2 vitórias do Jaguares. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Jaguares vem sofrendo gols a 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Nacional, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Milionários versus Independente de Santa Fé. Separei under 3,5 gols para essa partida. O Milionários tem 41% de probabilidade de vitória, com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santa Fé tem 72%. No histórico é 29 vitórias do Milionários, 24 empates e 26 vitórias do Santa Fé. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Milionários vem sofrendo gols a 7 jogos e o Santa Fé vem empatando a 3. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Milionários, under 3,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Santa Fé, que foi 3-1 contra o Boca Juniors de Cali. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Atlético de Bucaramanga versus Rio Negro Águilas. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Bucaramanga tem 45% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rio Negro Águilas tem 39%. No histórico são 4 vitórias do Atlético Bucaramanga, 6 empates e 5 vitórias do Rio Negro. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bucaramanga vem vencendo a 3 partidas e o Rio Negro vem sofrendo gols a 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bucaramanga, under 3,5 gols em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas do Rio Negro e o Bucaramanga vem marcando gols. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Lanús contra o União de Santa Fé. Separei essa partida com under 3,5 gols na Copa da Argentina. O Lanús tem 45% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santa Fé tem 56%. No histórico são 5 vitórias do Lanús, 7 empates e 6 vitórias do Santa Fé. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Lanús vem sem empates nos últimos 5 jogos e o Santa Fé vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida separei Independente Rivadavia versus Argentino Quilmes. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Independente tem 59% de probabilidade de vitória com 17% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Quilmes tem 61%. Em séries, o Quilmes vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Atlético Paranaense versus Operário. Separa essa partida no Campeonato Paranaense com under 3,5 gols. O Atlético tem 70% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Operário tem 67%.
No histórico é 9 vitórias do Atlético, 2 empates e 7 vitórias do Operário. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Atlético vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, e o Operário vem marcando gols há 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos, então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Santos contra o Bragantino. Separa essa partida também com under 3,5 gols no Campeonato Paulista. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e o Santos tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Bragantino também. No histórico são 9 vitórias do Santos, 11 empates e 5 vitórias do Bragantino. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Santos vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas, então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima e última partida eu separei o Boa Vista contra o Botafogo. Separei vitória e empate para fora nesta partida. O Botafogo tem 60% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Boa Vista tem 56%. No histórico é 10 vitórias do Botafogo, 5 empates e 5 vitórias do Boa Vista. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Boa Vista vem sofrendo gols há 9 jogos e o Botafogo vem marcando há 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Botafogo venceu e empatou as últimas 6 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Botafogo em todas as últimas 6 partidas que ele disputou nos campeonatos e o Boa Vista, em casa, ele venceu 3 partidas. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para o Botafogo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, fechou, galera? Vamos lá então, até o próximo vídeo. Fui! Vocês pensaram que eu ia esquecer o bilhete caipora, né, galera? Trouxe para vocês o nosso bilhete caipora com over 2,5 gols para o Lyon contra o Benfica, Chelsea para vencer o Ajax, beleza, galera? Over 1,5 gols para o The United versus Supercita Tangerang e separei o Sydney para vencer o Canberra, beleza, galera? Vitória e empate para casa em progresso contra o Rampa Juniors e under 3,5 gols para Lanús e União de Santa Fé. Beleza, galera? Agora sim, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, fui!